acredito que boa parte da população brasileira talvez já pertenceu a alguma instituição religiosa, seja ela qual for, e na Europa menos, mas em algum momento pode ter experimentado estar em alguma instituição religiosa. Mas muito pouco provável foi abordado o assunto de o que era ser igreja, como que era ser igreja. Então, se você hoje pergunta para qualquer pessoa o que é igreja, imediatamente a primeira coisa que vem na mente dela é um templo, seja ele qual for a cor. Se for um pouco mais antigo, eles vão imaginar que vai ter lá uma cruz, vai ter um formato, uma capela, um prédio, um espaço. Mas se você perguntasse essa mesma pergunta há 2.000 anos atrás, no período apostólico, no primeiro século, Douglas, muito provavelmente o cara não esperaria encontrar uma igreja, mas ele esperaria encontrar um povo. Ele esperaria encontrar uma reunião de alguém, tipo uma família, um conjunto de pessoas que estivessem no mesmo intuito ali. Então, a igreja do primeiro século, ela de nada assemelha com aquilo que nós chamamos de igreja nos dias de hoje. A ideia da igreja do primeiro século era ser realmente, então, uma grande família, um povo unido que adorava ao Senhor, que amava ao Senhor e que trabalhava em conjunto para adorar ao Senhor de forma una, de forma única. A ideia do que se tem hoje é que uma igreja ela é um templo, um prédio, mas na verdade, se você fecha o prédio, você pode chamá-lo de igreja, mas ele não é mais nada. Ele não passa a ser nada. Lá dentro não ocorre absolutamente nada. Então, há uma distinção muito grande da igreja do primeiro século para a igreja de hoje. Há uma diferença muito grande. O contexto de igreja que nós encontramos na Bíblia, Douglas, ela é relatada como se fosse o corpo de Cristo. Essa foi a analogia que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. O corpo de Cristo era basicamente a igreja, ou seja, é uma reunião de membros, um conjunto de membros, todos eles sendo regidos por Cristo, que é a cabeça desse corpo. Então, a igreja daquele primeiro século era como se fosse um corpo. Então, você ia encontrar lá diversos membros, mas esses membros eram os membros como se fossem membros de corpo. Então, um dedinho fazia uma função, o anelar fazia outra função, o nariz fazia uma função, o olho ia estar na outra função. Era um conjunto de pessoas diferentes, completamente distintas, com dons diferentes, sendo regido por um cérebro só, uma mente só, que era Jesus Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo, é a cabeça dessa igreja. Então, essa era uma ideia de igreja daquele tempo. Quando nós vamos passando, então uma igreja ela tem que ser constituída o quê? De crentes. Ela tem que ser constituída de uma igreja de crentes. Esses crentes são perfeitos? Não. É uma igreja de crentes, quer dizer que é uma igreja constituída de pessoas diferentes que creem em Cristo Jesus como seu Senhor, que creem em Deus, Criador dos céus e da terra, e que rege todas as coisas. Esse é um grupo de crente, não é um grupo de perfeitos, é um grupo de crentes. Nós não conseguimos encontrar nenhuma menção de que eles teriam que ser um grupo perfeito, mas um grupo imperfeito, que foi o que Jesus veio buscar, para eles viverem em união por Cristo Jesus. Então, esse grupo de crente, ele se reúne, nós vamos ver um outro exemplo em 1 Coríntios também, que é o momento da ceia. Você, quando analisa aquele contexto que está ali rolando, você não consegue ver uma coisa dentro de um prédio acontecendo um evento, mas você consegue ver um grupo de pessoas, de famílias, todas reunidas, comendo, festejando e vivendo aquilo e celebrando de algum momento em memória de Cristo Jesus. Ou seja, você não vê um cerimonial. Não existia essa questão cerimonial. Essa questão cerimonial ela vem ser instaurada muito tempo depois para chegar até onde ela chegou. Então, prédio de igreja não qualifica como uma igreja, mas os membros que lá estão é que são basicamente as igrejas de Cristo Jesus. Nós nos denominamos como Igreja de Cristo Jesus porque nós fazemos parte deste corpo. Após o batismo, você é inserido neste corpo, Douglas. De forma muito resumida, é dessa forma. Então, foi Deus que instituiu dessa forma, não fomos nós. A palavra de Deus vai nos chamarmos dessa forma. A igreja é um corpo único, único, que ele rege sobre
a mente soberana e dificilmente explicável de Cristo Jesus. Ele vai reger a sua igreja conforme ele deseja e que ele já deixou escrito. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, então. Igreja é esse conjunto, não é um prédio. Segundo ponto é que não existe, então, igreja individual. Ou seja, eu sou igreja como pessoa física e eu não preciso de igreja nenhuma. Não, isso é uma mentira. Você não é nada, você é só um membro. E esse membro, se você arrancar um dedo, como o próprio apóstolo Paulo fala, se você decepa esse dedo, em pouco tempo ele vai apodrecer e vai morrer, porque ele está fora do corpo de Cristo. Da mesma maneira, uma igreja, ela não pode se denominar como a igreja de Cristo. Ela é um corpo, ela é uma parte da igreja de Cristo. Se uma igreja ela chega e fala assim, eu sou a igreja de Cristo, ou a obra perfeita de Cristo, ela está mentindo, porque isso não tem como ser. É impossível que assim seja. Ok, Douglas? Então, são alguns místicos que vão rolando, mas que na verdade ela não existe. Não existe a Igreja de Cristo como CNPJ, como placa ou como instituição. Isso não existe. Existem várias denominações que elas juntos fazem parte deste corpo de Cristo. Não existe uma única que tenha que ser denominada como a única Igreja de Cristo, né? Senão a gente teria que dizer, não, a mão é a Igreja de Cristo. A mão ela tem lá os seus membros. Não, eu sou o corpo de Cristo. Não, não é. Você é uma parte. Se você decepar essa mão, por mais que tenha um conjunto grande de membros dentro dessa mão, ela vai apodrecer e vai morrer. E isso é importante, gente. Então, se nós falarmos que somente uma igreja ela pode ser o corpo total, vamos assim dizer, uma instituição, já que igreja não é o templo, não é, é o conjunto de vários, né? Vamos lá. Sim, Nós não podemos dizer que só uma instituição pode ser completamente o corpo todo. No caso, o corpo, né? Não a cabeça, mas o corpo. Não há possibilidade disso sim. dentro das escrituras. Não há a menor hipótese disso acontecer, meu amigo. É que nem eu vou. Por mais que seja uma instituição grande, ou por mais que seja um pedaço de corpo grande, ela não é o corpo todo, entende?